Trabalhos. Estando então já silêncio em toda a sala, declaro aberta a sessão solene comemorativa do 51º centenário do 25 de Abril. Na abertura desta sessão, eu pedia que todos acompanhassem, toda a Câmara, um minuto de silêncio em homenagem à Sua Santidade, Papa Francisco. Muito obrigado. Estamos então na sessão extraordinária do 25 de Abril, em sessão solene. Penso que está distribuída a todos os seus deputados o guião, portanto é que percebem já todos os deputados e convidados a ordem de trabalhos. Iríamos então para a primeira parte da sessão, portanto serão as intervenções políticas e depois já diria pós-sessão, haverá uma inauguração da Galeria dos Presidentes da Assembleia Municipal, Presidentes de Câmara e Presidentes de Comissões Administrativas do pós-25 de Abril. Para iniciar as intervenções políticas, dava a palavra à Sra. Deputada Independente Sara Magalhães. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. e Sr. Secretário, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. E Srs. Vereadores, caríssimos membros desta Assembleia Municipal, estimados representantes das diferentes entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. A iniquidade é a raiz dos males sociais, disse o Papa Francisco. E é com esta frase que gostaria de, em nome do grupo que represento e com a benevolência do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fazer uma singela homenagem ao homem que marcará este primeiro quarto do século XXI. O Papa Francisco, enquanto chefe de Estado e líder da Igreja Católica, marcou a sociedade moderna pela sua bondade, pelo apelo à paz, à tolerância, por ser um defensor dos direitos humanos e das liberdades. Papa Francisco, muito obrigada. Há um ano, neste lugar da democracia local, afirmei: a conquista das liberdades, da democracia e da identidade de Portugal tem meio século de existência. Parece muito tempo, mas não é. As conquistas de Abril não estão seguras. Para dizer aqui, hoje, que a preocupação é angustiante. Vivemos uma ameaça real ao ainda jovem regime democrático. Em 4 anos, tivemos 3 eleições legislativas e novos governos por dissolução precoce da Assembleia da República, em 2022, em 2024 e agora em 2025.
E, na verdade, se esta instabilidade fosse provocada por meras clivagens políticas entre partidos, talvez nós, cidadãos, pudéssemos facilmente tolerar. Mas não é disso de facto que se trata. Às vezes, por culpa própria, há que dizê-lo, como ao banalizarem a nova função legislativa com a criação de comissões parlamentares de inquérito que contribuem muitas vezes para a devassa pública da vida das pessoas. Mas esta prática gera ameaças de vária ordem, para além do aproveitamento de forças populistas. Michel Foucault, filósofo francês, no seu livro Vigiar e Punir, dá-nos conta como até ao século XVIII os regimes ditatoriais e totalitários exerciam o poder sobre o controle social através da punição, o poder do suplício, da tortura do corpo, da crueldade. Mas não sentiremos hoje esta punição suplícia, torturosa e cruel, mas agora, ao contrário do século XVIII, de forma silenciosa e imperceptível? A disseminação dos poderes exercidos sobre o poder legítimo e legitimado, em negação com a soberania do povo, minam a liberdade do exercício da democracia. No contexto atual de ruptura com a monstruosidade exercida nas sociedades do medo, da perseguição e da tortura, o mesmo Michel Foucault, no livro Microfísica do Poder, demonstra-nos que o poder punitivo deixou de ser exercido pelo Estado para ser disseminado de diversas formas e origens. E é exatamente com a disseminação das formas de tortura que começamos a ser confrontados com certas práticas de atos persecutórios. E aqui, não tenhamos medo de falar sobre a perseguição à classe política, muitas vezes veiculada por denúncias anónimas covardes. Parece que quando um político fala sobre perseguição, somos cobertos por uma nuvem imperiosa de afirmar que, existindo causas a serem investigadas, que se investiguem. Mas este não é já um dado adquirido? Pelo contrário, será hoje um dado adquirido a imperiosa aplicação do segredo de justiça? E quanto à presunção de inocência, teremos uma sociedade que sabe e respeita, de facto, qual o seu pressuposto? Por que é que os políticos hoje não são tratados como qualquer cidadão livre? Não terão eles o direito ao seu bom nome? Não terão eles o direito ao exercício da cidadania? Não terão eles o direito à preservação e proteção da família? Não terão eles o direito ao exercício da sua profissão? Não terão eles o direito inalienável à propriedade? Não terão eles o direito à sua liberdade? Minhas senhoras e meus senhores, só há um Estado de Direito democrático se houver uma imprensa livre, democrática e plural. Mas também aqui há direitos e deveres. O direito de ser informado e o dever de informar. Num Estado de Direito democrático, ninguém está acima da lei. O escrutínio deve ser permanente, mas exigentemente responsável também. Hoje, confunde-se o dever de informar e o direito de ser informado com a devassa da vida privada em substituição do escrutínio das funções públicas ou políticas exercidas ou em exercício. E mais a mais, está na moda a devassa da vida privada de qualquer um primeiro-ministro, ministro, secretário de Estado, deputado, presidente de Câmara, vereadores e outros cargos públicos. Não podemos branquear o sofrimento das vítimas e famílias quando são exercidos na praça pública julgamentos sumários de condenação prévia com destruição da vida das pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, em forma de homenagem vou aqui lembrar um político do nosso distrito, o Dr. Miguel Macedo, jurista, advogado, dirigente partidário, deputado de várias legislaturas, várias vezes ministro e secretário de Estado. Foi arguido, acusado e julgado, porque ocupava cargos políticos. Mas também foi absolvido pelos tribunais, apesar de inversa e irreversivelmente julgado e condenado na praça pública, porque o Estado não soube e não quer saber em prevenir estes atos covardes contrários ao Estado de Direito Democrático. Deixou-nos prematuramente há pouco mais de um mês, certamente com a angústia estigmatizante que esta sociedade e o Estado teimam em humilhar através do linchamento social e político de homens e mulheres livres. Se não bastasse, após a absolvição, alguém reparou as consequências da vítima? Seguramente que não. Porventura, continuaram a coartar o direito à reposição da verdadeira liberdade.
São realidades de certas notícias que, para além de não traduzirem a verdade dos factos, reproduzem degradantes manipulações e mentiras nas redes sociais. Parece estar na moda a devassa do património antes das funções, das contas bancárias, dos sítios onde trabalham ou trabalhavam, onde estudam ou estudavam os seus filhos e quais os meios de transporte que os seus filhos usam ou usavam. Estas práticas, para além de coartar o direito das pessoas, algumas vezes parecem manifestar a mesquinhez, a perseguição e a vingança pessoal. São os novos sinais dos tempos ameaçadores das liberdades e dos direitos que devemos questionar sobre as diferenças e os efeitos das estruturas descritas por Foucault em Vigiar e Punir e em Microfísica do Poder, agora no século XXI. O efeito é diferente, tem outra sofisticação. Não se vê a tortura nem o suplício como nos séculos passados. Hoje é a violência psicológica e da devassa privada tornada pública de forma dissimulada, a coberta de poder sem qualquer escrutínio. Minhas senhoras e meus senhores, desenganem-se aqueles que pensam que estas ameaças se restringem aos políticos. Não. Estas ameaças são transcendentes a toda a sociedade, independentemente da idade, do género, da raça, independentemente de serem filhas, mães, avós, de serem filhos, pais, mulheres ou homens. Aos partidos políticos e a quem os representa nos diferentes órgãos de soberania, compete refletir, porque legitimados em nome do povo devem romper com as ameaças ao nosso Estado de Direito Democrático e às restrições das liberdades. A nós, enquanto cidadãos livres e de direitos consignados, temos o dever de exigir. Permita-me terminar com as palavras de Manuel Alegre, escritas em 1963, em Trova do Vento que Passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Barcelos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Figueiredo, do Grupo Municipal do Partido Comunista Português. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, deputados, representantes das mais diversas instituições aqui presentes, aos barcelenses. O PCP endereça as mais cordiais saudações a todos os presentes que celebram o 25 de Abril e estão empenhados na luta pela concretização do seu projeto, por uma sociedade mais justa, mais solidária e livre. Cumprimentamos também os que aqui estão contrariados. O espírito de Abril é este: permitir a quem discorda, a quem pensa de forma contrária, que também esteja presente. Há quem diga que isso é a fragilidade da democracia. Para o PCP é a força da democracia, a liberdade. Neste momento que comemoramos a Revolução de Abril, saúdo os que não se encontram nesta Assembleia, os que arriscaram tomar a iniciativa militar, o MFA, saudamos e não esquecemos. Os homens e mulheres que com a sua luta, a sua coragem e sacrifício, construíram durante 48 anos, debaixo da mais feroz repressão, prisões, tortura e morte, o caminho que nos havia de conduzir ao 25 de Abril, pondo fim a um regime fascista. A todos os democratas e antifascistas fazemos a nossa homenagem. Ao povo português, aos trabalhadores, que com energia, determinação e esperança transformaram a corajosa ação militar em revolução. A nossa homenagem e saudação. Foi a Aliança Povo-MFA que permitiu a liberdade, consolidou a democracia e, alicerçada na ação revolucionária da classe operária, derrubou as estruturas económicas e sociais do fascismo. Os que pretendiam lavar o rosto fascista para quebrar o isolamento português e aceder ao mercado global, que pretendiam a paternidade spinolista do 25 de Abril para preservar privilégios garantidos pelo fascismo, não perdoam aos trabalhadores e ao 25 de Abril tamanha ousadia.
ao serviço do capital monopolista, desdobram-se em esforços para silenciar e apagar as conquistas de Abril e culpam a Revolução pelas injustiças e profundas desigualdades e dificuldades que hoje o país enfrenta. Pretendem comemorar outro 25, que não é em Abril, nem é em Dezembro, pois quando o povo é cristão, também luta ao nosso lado, nós repartimos o pão, não temos o pão guardado, dizia Ari dos Santos no poema A Bandeira Comunista. Não posso deixar de denunciar a vergonhosa instrumentalização da morte do Papa Francisco para poderem silenciar e mesmo cancelar as comemorações do 25 de Abril. Os que vergonhosamente assim procedem foram os que mais criticaram a sua governação e mais atropelaram a sua palavra. Quando o Papa Francisco denunciava a exploração dos trabalhadores como causa da pobreza e miséria, quando ele assinalava a destruição do ambiente como causa de grandes êxodos humanos, e quando denunciava a privatização de recursos naturais, como a água, e nós aqui em Barcelos bem sabemos o que fizemos com a distribuição de água e saneamento, quando culpabilizava os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO por patrocinarem a guerra. Os que hoje fingem chorar foram ferozes críticos do seu pensamento e reflexão. E esses pretendem comemorar o 25 de novembro, momento alto do processo revolucionário que começou no dia da Revolução, encabeçada pelo Spínola e apoiada e impulsionada pelo CDS, PSD e PS. Por muitos esforços que façam, a história não se escreve com uma borracha. O 25 de Abril permitiu a liberdade, a democracia, a nacionalização da banca e dos seguros e importantes setores produtivos monopolistas, permitindo a justiça económica. A reforma agrária, elemento central para a produção alimentar, o controle operário, o salário mínimo e o aumento geral dos salários e reformas, dando o poder de compra aos trabalhadores. O fomento da habitação pública. Pela primeira vez, milhares de famílias tiveram acesso a uma habitação digna, com água, luz e casa de banho. O Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a presença do Estado pelo investimento de serviços públicos e pelo poder local, em muitas regiões abandonadas pelo fascismo, o fim da guerra. A guerra é hoje o caminho traçado pela União Europeia que Portugal submisso quer alimentar. Os 800 mil milhões de euros mais 650 mil milhões de euros que a União Europeia pretende gastar em 4 anos são equivalentes a 56 anos de Fundo Social Europeu, instrumento de combate à pobreza e exclusão social. Os limites do déficit da dívida pública, linhas vermelhas quando era para aumentar os salários, melhorar os serviços públicos e fazer o investimento necessário para responder aos problemas do país, como o caso de Barcelos, um novo hospital, não são tidos agora em conta e não são tão relevantes como isso para a política do armamento. Este dinheiro, para alimentar a guerra e engordar fortunas, vai ser retirado aos trabalhadores, que terão os direitos assim reduzidos por falta de dinheiro e investimento daquilo que é essencial. Estão visíveis as opções políticas da direita, neoliberal, da acumulação da riqueza e da generalização da pobreza, que PSD, CDS, PS, Chega e IL patrocinam. 18 de maio realizam-se as eleições legislativas. É uma oportunidade para os trabalhadores, todos os democratas, trabalhem a política de destruição e guerra, defender as conquistas de Abril, afirmar os seus valores, porque Abril é um projeto de futuro e de paz. Viva o 25 de Abril, obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Maria Cardoso, do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Secretário, Sra. Secretária, o Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Srs. Vereadores, membros da Assembleia Municipal, representantes de entidades públicas, militares, religiosas aqui presentes, público, e a todos desejo, obviamente, um 25 de Abril capaz de corresponder às expectativas de cada um. E é exatamente por isso que aqui estamos. E todos os anos é primordial comemorar o 25 de Abril de 74, porque é o dia mais marcante
da nossa história coletiva contemporânea e não apenas como uma data simbólica de cravo à lapela e discurso de ocasião, mas fundamentalmente como um processo de transformação social que modelou toda a nossa sociedade e que tem uma influência determinante no presente e esperemos que no futuro. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram iniciar a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Mas hoje também se comemoram os 50 anos das primeiras eleições livres de sufrágio universal para a Assembleia Constituinte, com uma participação de 91,6% dos eleitores. Muitos deles, a grande maioria com certeza, pela primeira vez que votaram. E esse é o momento que eu também queria saudar nesta intervenção relacionado com a tal data redonda dos 50 anos destas mesmas eleições. E para que estas eleições fossem possíveis, constituiu-se a primeira Comissão Nacional Eleitoral, que fez aprovar as bases do direito eleitoral, que ainda hoje perduram e que ainda hoje são exatamente assim nesses moldes. No processo preparatório estiveram envolvidos 40 mil cidadãos, que em 2 meses recensearam 6.200.000 portugueses num país com 30% de analfabetos e em que tudo era novidade. Que enorme ato de cidadania se fez neste período de tempo. Destas constituintes, resultou a aprovação, a 2 de abril de 76, da Constituição da Terceira República Portuguesa, a Constituição da Democracia, que arquitetou um grandioso articulado político-jurídico que consagrou as liberdades, os direitos sociais e laborais, edificando uma Constituição democrática, progressista, assente em valores humanistas, com base nas conquistas populares, que nem o 25 de novembro, nem 7 revisões de ataque da direita conseguiram derrubar este documento estrutural da nossa democracia. Esta Constituição foi o suporte para as eleições legislativas de 25 de abril de 76 e para as presidenciais de 27 de junho de 76. Importa também invocar o papel das comissões administrativas das câmaras municipais, que foram capazes de implantar o poder local e preparar as primeiras eleições autárquicas em 12 de dezembro de 76. 70 mil candidatos foram eleitos por 4.170.494 eleitores. Fechou, por assim dizer, o ciclo da democracia representativa e consolidou toda a democracia este período de tempo. Há que enaltecer todas estas pessoas que trabalharam em função desta nossa democracia e deste nosso, digamos, alicerçar de um novo estado de situação. Na origem do poder local, que aqui representamos, como princípio democrático plasmado na gênese do texto constitucional que o consagra, está a marca indelével da participação popular como construção e constituição dos órgãos institucionais representativos das populações e do associativismo. Aqui remeto para a evocação de todos quantos, e foram muitos, que com empenho e entusiasmo constituíram e desenvolveram comissões de trabalhadores, comissões de moradores, movimentos sociais de defesa de causas e direitos, coletividades desportivas, recreativas, culturais, que tanto contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das populações e que perduram até aos nossos dias. Para quem considera que o PREC foi um período de rebaldaria e de regabof, tenho aqui um conjunto de dados e de informações que, no mínimo, devem servir para uma reflexão bem mais profunda do que diabolizar este período de tempo. Em nome da memória e da coragem dos que edificaram Abril, saibamos honrar o seu legado e prestar o devido tributo da forma como contribuíram para a construção do país que nós somos e como temos. E continuaremos a ter muito caminho para percorrer e muito atropelo para desbravar, mas o trilho do percorrido tem que ser o rumo a nortear. É premente fazer acreditar que Abril está vivo, em ação, pujante, mas manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. Mais do que nunca, urge exaltar Abril. As discriminações de género, na orientação sexual, nas características étnico-raciais, perpetuam estereótipos que promovem a desigualdade e limitam o acesso a direitos.
A prática destes atos é um obstáculo à democracia e à liberdade individual. O racismo, a xenofobia comprometem a liberdade, reduzindo cidadania daqueles que são percepcionados como outro e restringem a própria democracia. A diversidade étnico-racial da sociedade portuguesa deve ser acolhida e entendida como um processo de integração coletiva de uma sociedade moderna e plural. Permitam-me que faça aqui uma citação a quem escreveu e cantou como Sérgio Godinho, dizendo: o fascismo é uma minhoca que se intromete que se infiltra na maçã, ou vem de botas cardadas ou com pezinhos de lá. Estejamos atentos e alerta, porque na realidade todas estas situações são hoje uma evidência na nossa sociedade. É por isso que comemorar Abril é manifestar com clamor contra todos os que querem o seu revisionismo. É, no fundo, criar situações para combater, por um lado, o neoliberalismo embrulhado em modernaças teorias de rentabilidade individual e a extrema-direita reacionária e discriminatória pelo ódio, como que um retrocesso civilizacional em curso. Tentam lançar anátemas às conquistas de Abril, invertendo a primazia pelo 25 de novembro. Não podemos deixar passar este perigoso revisionismo, nem consentir que estas ditatoriais propensões ganhem dimensão de poder, sob pena de sermos cúmplices do aniquilar da democracia. Tenhamos bem presente que as conquistas socioeconómicas, os direitos de cidadania alcançados com a Revolução, não são irreversíveis e não estão para sempre garantidos. É preciso acordar o pensamento e dizer, como disse e cantou José Mário Branco, e ouvi este povo a lutar para a sua exploração acabar. É tempo de semear esperança e de transmitir aos mais novos o valor dos valores de Abril e dizer bem alto que Abril é democracia, é liberdade, é inclusão, é igualdade, é o direito à habitação digna, nem que seja com 30 metros quadrados, é o desenvolvimento coletivo e sustentado ambientalmente, é a correção das assimetrias sociais e territoriais, é o ânimo de um povo que teimosamente não esquece Abril como uma matriz sobre o qual tece o desejo de mudar de vida. 25 de Abril sempre. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Tânia Lopes, do Grupo Municipal do CDS. Cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e os secretários, o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, as senhoras e os senhores vereadores, senhoras e senhores Presidentes de Junta e deputados da Assembleia Municipal, entidades civis, militares, religiosas e demais convidados aqui presentes. Boa tarde a todos. Abril. As portas que ainda temos de abrir. A 25 de abril de 1974, Portugal viveu um dos momentos mais marcantes da sua história. Nessa madrugada, caiu um regime e nasceu uma nova esperança. Foi o dia em que o país recuperou a sua voz, o dia em que a liberdade deixou de ser um privilégio para passar a ser um direito de todos. Mas o que é, afinal, a liberdade? É mais do que gritar nas ruas, é mais do que escolher eleições. É viver com responsabilidade, é falar com consciência, é agir com respeito pelo outro. A liberdade não se impõe, conquista-se todos os dias. E não pode servir de desculpa para o caos, para a mentira, para a agressão gratuita. Uma democracia saudável precisa de liberdade, sim, mas também de ordem, de justiça e de verdade. Foi com esse espírito de equilíbrio e de compromisso que, após o 25 de abril, nasceram partidos fundamentais para a consolidação da democracia. O CDS, desde cedo, assumiu a defesa da liberdade com responsabilidade da democracia plural e do respeito pela pessoa humana. Num tempo de incertezas e radicalizações, foi o CDS que rejeitou os extremismos, que defendeu o Estado de Direito e que acreditou sempre que a democracia só é forte quando é moderada, representativa e coesa. Hoje, como então, continuamos a ver esse equilíbrio ameaçado. Discursos extremistas à esquerda e à direita voltam a colocar em causa os valores que tantos lutaram para construir.
Estes discursos não constroem, dividem. Prometem soluções fáceis, exploram os medos e desprezam os alicerces da democracia. Combater os extremismos, como o CDS sempre fez, não é apenas condenar, é agir, é fortalecer as instituições, é promover o mérito, a verdade, a confiança. É recusar o populismo e defender uma política que sirva às pessoas, com seriedade e sentido de missão. E é isso que também reconhecemos no trabalho do atual Executivo Camarário, que tem sabido traduzir os valores de Abril em ações concretas. Com destaque para o projeto pioneiro da primeira capital mundial da saúde mental. Barcelos afirma-se hoje como um exemplo de um município que aposta na dignidade da pessoa humana, na promoção da saúde, não apenas física, mas emocional, social e comunitária. Trata-se de um trabalho que honra Abril, porque coloca as pessoas no centro das políticas públicas e reforça o valor da solidariedade como alicerce da liberdade. E aqui entra a juventude. Os jovens de hoje são os herdeiros de Abril, mas não basta herdar, é preciso assumir. A juventude precisa de espaços de participação, de exemplos de integridade e de exigência. Precisa de acreditar que a democracia serve para resolver problemas, não para os adiar. É urgente cultivar uma juventude que valorize a liberdade, sim, mas também a educação, o trabalho, a cultura do dever e o amor à pátria. Porque Abril também é isso. É o direito à palavra, mas também o dever da escuta. É o direito ao protesto, mas também o dever da construção. É o direito à diferença e o dever da convivência. Senhoras e senhores, Abril não é património de nenhum setor político. É uma conquista nacional. E o CDS, desde o primeiro momento, honrou essa conquista com equilíbrio, seriedade e firmeza nos valores. O mesmo podemos dizer de quem hoje governa com sentido de missão e com a coragem de colocar as pessoas primeiro. O futuro exige memória, mas também coragem. Não para repetir palavras gastas, mas para manter vivo o essencial, a liberdade, a democracia, a justiça, a verdade. Que continuemos a abrir as portas de Abril, com moderação, com convicção, com amor a Portugal. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar agora a palavra do Grupo Municipal de Todos Barcelos, o Sr. Deputado José Rosa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, restante de variação, digníssimos convidados e representantes das entidades civis, militares e religiosas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores barcelenses. Celebrar o 25 de Abril é mais do que recordar o passado, é também um ato de renovação do compromisso com os valores de liberdade, democracia e justiça. É também uma palavra de gratidão àqueles que lutaram pela nossa liberdade. É honrar aquele momento em que o silêncio imposto pela censura foi substituído pelas vozes livres de um povo unido. Vivemos numa época em que a liberdade de expressão alcançou um potencial extraordinário graças ao advento das novas tecnologias. Todos nós temos o poder de ser criadores e disseminadores de informação. Mas com esse poder surge também um novo desafio. Como proteger a verdade de um mundo onde as mentiras viajam mais depressa que os factos? As fake news, ou notícias falsas, e a desinformação tornaram-se uma ameaça perigosa capaz de abalar os pilares da democracia que tanto lutamos para construir. Para termos uma ideia de como este fenómeno se propaga, e referindo apenas um exemplo de uma rede social, o Facebook tem neste momento 3,05 mil milhões de utilizadores. É mais do que a população da Índia e da China junta. Se o mundo tem cerca de 8 mil milhões de pessoas, significa que 33% do planeta acede ao Facebook todos os dias. Nesta rede social, Portugal tem 6 milhões de utilizadores. A estimativa oficial aponta para que haja pelo menos um perfil falso por cada 4 contas legítimas. E estes perfis falsos são frequentemente utilizados para difundir desinformação, manipular opiniões, explorar medos e mitos e até influenciar processos democráticos. Estudos recentes do MIT comprovam que nas redes sociais as notícias falsas propagam 70%
mais rápido do que as verdadeiras e com muito maior amplitude. E mostram também que 80% dos europeus reconhece que este é um problema para a democracia. Exemplos de desinformação com consequências reais em processos eleitorais não faltam no mundo. Vou citar alguns: Índia, Filipinas, Estados Unidos, onde as eleições presidenciais de 2016 foram marcadas por campanhas de fake news como o Pizzagate, que influenciaram e manipularam milhões de eleitores. No Brasil, as eleições de 2018 viram a proliferação de notícias falsas espalhadas no WhatsApp moldar opiniões e resultados. E no Reino Unido, durante o referendo do Brexit, a difusão da notícia falsa que dizia que o país economizaria 350 milhões de libras por semana ao deixar a União Europeia acabou por influenciar uma decisão que alteraria o curso da história do país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas situações não são meros exemplos distantes. Em Portugal também não estamos imunes. A proliferação de desinformação através das redes sociais ameaça fragmentar comunidades, alimentar divisões, enfraquecer a confiança nas nossas instituições democráticas. Tal como um quadrúpede carregado de livros não se torna um doutor, um indivíduo sem discernimento, armado com um telemóvel e acesso às redes sociais, não se pode tornar automaticamente uma fonte confiável ou prestigiosa. Por isso, a luta contra as fake news e desinformação, contra as campanhas de manipulação, contra as narrativas distorcidas, deve começar em cada um de nós. Cabe-nos questionar, refletir e, acima de tudo, recusar ser meros consumidores passivos de informação. Devemos promover o pensamento crítico nas escolas, ensinar as gerações futuras a valorizar o rigor e a verdade. Neste particular, o jornalismo tem um papel vital no combate à desinformação. Ele deve ser independente e tem de continuar a trabalhar diariamente para entregar informação isenta e factos, sem que a tentação de copiar os modelos das redes sociais comprometa a qualidade da informação, ou seja, na dúvida, não divulgar. O simbolismo do 25 de Abril, os cravos, a música e a alegria nas ruas não é apenas uma recordação de uma época passada. É também um lembrete de que a democracia é um processo contínuo que exige de todos nós vigilância, coragem e ação. Assim como os portugueses de 1974 se levantaram contra a opressão, hoje somos chamados a defender a democracia contra esta nova ameaça. Temos de garantir que a escolha é livre, legítima de cada um de nós, seja ela qual for, mas que essa escolha seja feita com base em factos e verdade, e não em rumores e desinformação. Para terminar, permitam-me uma reflexão. A verdade é a base de qualquer sociedade livre e justa. Sem ela não há confiança, não há diálogo, não há progresso. Que o Espírito de Abril nos inspire a proteger a verdade com a mesma determinação que os heróis de Abril lutaram pela nossa liberdade, assegurando que ninguém fique à margem, especialmente os mais vulneráveis que mais precisam da nossa proteção. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a verdade, viva o 25 de Abril. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Jardim, do Grupo Municipal Chega. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, autoridades presentes, caros barcelenses, ilustres convidados, e permitam-me um cumprimento muito especial aos senhores comandantes da PSP, da GNR e aos bombeiros barcelenses aqui representados. Obrigado pelo vosso trabalho em prol dos barcelenses. Um ano mais sobre uma data que mudou Portugal, um ano mais sobre uma mudança estrutural no regime democrático português que aportava esperança, desenvolvimento, liberdade e democracia plena. E sobre a liberdade, ela não é, como dizia Alberto Camus, mais do que uma oportunidade para sermos melhores. Devemos ser livres, não porque reivindicamos a liberdade, mas porque a praticamos em todos os momentos e com responsabilidade. Sem liberdade, não há moralidade. O mundo mudou muito e desde a Revolução de 74, é certo.
O passado, tanto se esfumar, parece confuso. Caíram impérios, desagregaram-se Estados multinacionais, alteraram-se as relações da força no plano internacional. Certos mitos, antes denominantes, gastaram-se inexoravelmente, como certas palavras e algumas ideias. Mas justamente porque vivemos num mundo em acelerada transformação, convulso, desorientado e inseguro quanto ao futuro, é cada vez mais importante para um Estado-nação como Portugal, com alto sentido da sua identidade e da sua história, manter e aprofundar os seus valores e alcançar o pluralismo, incentivar a participação cívica, promover o desenvolvimento económico, a riqueza partilhada, o mérito e a igualdade de oportunidades. Temos, por isso, a obrigação de atender e ouvir a opinião de todos, em vez de colocar rótulos vazios de conteúdo. Apenas meros epítetos de satisfação ou mera realização política para entreter as massas. Não é não, dizem alguns. Nós também dizemos não é não ao obscurantismo, à corrupção instalada, ao sistema viciado e à anarquia reinante. A ideia de quem pensa diferente do poder instalado do que está instituído não pode almejar dirigir os destinos do país ou de um município, mesmo quando é o povo que dá sinais claros que pretende a mudança. É uma ideia postiça que um dia terá um fim, tal como tem acontecido na Europa e por esse mundo fora. Esta democracia, desenvolvida no pós-revolução, especialmente a partir do 25 de novembro de 1975 e da Constituição de 76, promoveu e ajudou a criar um sistema que rapidamente se desvirtuou. A vontade de manter o poder a qualquer custo, arquitetada por uma pseudo-elite que criou formas de dependência de um povo iletrado, confuso e amedrontado, originou a entrega dos lugares de decisão a um conjunto de maleáveis medíocres e que deixou quase sempre de fora os mais capacitados. Alçados ao poder sempre estiveram os da corda, os da família, os televisivos, os dos interesses, do compadrio, do favoritismo, sem tampouco se aperceberem que estavam a corroer os princípios da democracia, que resultou no imediato na descrença das pessoas. Estamos, pois, reduzidos à indigência, resta-nos o sol e o turismo, a pobreza crónica, a imigração em massa dos nossos jovens, a imigração descontrolada e desqualificada e a importação de máfias e bandidos que conspurcam o nosso país perante a passividade dos governos. Exigimos, pois, dignidade às nossas forças de segurança, respeito e consideração pelo trabalho hérculeo que desempenham nesta sociedade complexa. Os partidos do chamado arco do poder funcionaram sobretudo como bancos alimentares das suas clientelas, tanto a nível do poder central como do poder local. São infindáveis os exemplos que envergonham a nossa democracia e que impedem um verdadeiro desenvolvimento socioeconómico. Dou-vos só 2 exemplos para reflexão. Mais de 1000 institutos e mais de 340 empresas municipais. Incomportável, pois claro. Os objetivos essenciais do Estado Democrático são reduzir a infelicidade ao mínimo e elevar ao máximo a liberdade das pessoas para que desta forma possam viver como desejam. A história é um processo em constante movimento, com um horizonte em expansão, caracterizado pela novidade e pela criação incessante. A minha motivação em estar aqui vai muito para além de assinalar esta data histórica, mas sim tentar transmitir a todos aqueles que têm 20, 30, 40 anos o que poderia ter sido o nosso país se não tivéssemos tido esse sistema ardiloso que penaliza constantemente o cidadão comum e protege todos aqueles que desvirtuam as regras instituídas. Temos uma cultura de impunidade, nepotismo e amiguismo que tem feito de Portugal um país pobre e atrasado. Maria José Morgado, antiga magistrada do Ministério Público. Não se iludam, caros barcelenses. Em Portugal, o sistema implantado permitiu que as incertezas, as injustiças e as incapacidades continuem a projetar-se sobre a nossa vida coletiva. É preciso reformar, não tenham medo. Não receiam mudança estrutural porque ela é fundamental para o nosso país e para o nosso município. Precisamos de uma ruptura que extirpe o que há de podre, injusto e violentador. Abril prometeu aos portugueses o respeito pelos direitos, liberdades e garantias inerentes à dignidade humana. Prometeu a justiça social, as transformações económicas e sociais realizadas de acordo com as leis da liberdade. Mas muito ficou por fazer. 51 anos depois, muitas solenidades e manifestações por aí fora animadas, quiçá, de intenções descontroladas, se não divergentes, não deixará de revestir, ainda assim, para uma faixa considerável de portugueses, um profundo simbolismo político. E esse gosto natural pela liberdade foi talvez o melhor antídoto contra as forças obscuras da extrema-esquerda, que durante o ano de 1975 tentaram
tramar a perdição da nossa esperança democrática. Então, o povo simples e anónimo soube defender com denoto aquilo que já sentia como bem que não podia perder. Mas depois o povo perdeu. Perdeu a justiça, perdeu a saúde, perdeu a habitação, perdeu a escola qualificada, perdeu a nossa valiosa segurança, perdeu nossos valores, agrilhoados a um sistema fiscal que sufoca e nos tira a liberdade de decisão. Caros barcelenses, estamos num tempo em que precisamos de erguer e defender aquilo que é nosso. Defendamos aquilo que é nosso enquanto é tempo, sem dramatismos ou fatalidades, mas com o realismo que a situação exige. Defendamos aquilo que é nosso, porque é nosso e custou muito a construir nestes 900 anos de história. Já dizia Salgueiro Maia, o 25 de Abril não se celebra, o 25 de Abril cumpre-se. Viva Barcelos, viva Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Alexandrino Ribeiro, do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, Srs. Secretários, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, Srs. Presidentes de Junta e Uniões de Freguesias, caras individualidades, civis, militares e religiosas, comunicação social, caro público aqui presente e todos aqueles que nos seguem via web. E permitam-me um cumprimento especial aos ex-presidentes de Câmara Municipal e aos ex-presidentes da Assembleia Municipal que hoje, e bem, homenageamos. Celebramos hoje uma data importante e marcante na história recente de Portugal. Um dia onde, numa manhã libertadora, se conseguiu romper com o regime ditatorial e criar um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento de Portugal. Estamos a celebrar o 25 de Abril num ambiente particularmente difícil. Saídos há bem pouco tempo de uma pandemia, para além de um conjunto de guerras e conflitos na Europa e no mundo, vivemos num contexto macroeconómico e social frágil e preocupante. Problemas como a demografia e a baixa natalidade, a sustentabilidade ambiental, a instabilidade política, a crise na habitação, os movimentos migratórios e uma guerra recente e infundada de cariz económico e de tarifas ameaça significativamente a prosperidade económica mundial e a qualidade de vida das populações. Torna-se urgente inverter esta situação, torna-se urgente implementar as melhores políticas públicas para inverter esta tendência. Vivemos num tempo em que a inteligência artificial veio para ficar. Num tempo em que a inteligência artificial já não é coisa do futuro, mas sim o presente. Convivemos com ela todos os dias, mesmo que, na maioria das vezes, sem dela nos apercebermos. De pouco adiantará os mais céticos negar a inteligência artificial. De pouco lhes adiantará lutar contra a sua proliferação. O desafio passará, sim, por conseguir articular o uso da inteligência artificial com a inteligência natural e, dessa articulação, conseguirmos potenciar sinergias que permitam um maior desenvolvimento económico, social e cultural, do qual beneficia toda a humanidade. É inegável a importância do 25 de Abril para o alcançar de um Portugal moderno. Mas sem o 25 de Novembro, dificilmente teríamos um Portugal verdadeiramente livre, de paz e democracia, um Portugal europeu e aberto ao mundo, como que, felizmente, hoje somos. Foram muitas as relevantes conquistas de Abril, como a liberdade de expressão, a liberdade de voto, o fim da guerra colonial, a igualdade de género, a democratização do acesso à educação, servindo a mesma de importante elevador social,
e o acesso a um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito. Mas se muito já foi cumprido de Abril, existe ainda outro tanto ainda para cumprir. E cumprir Abril também é apostar na importância do poder local democrático para o desenvolvimento dos territórios. O poder local democrático foi mais uma das grandes conquistas de Abril e permitiu recuperar do atraso estrutural que o país apresentava nos inícios da década de 70. Cumprir Abril em Barcelos será o Executivo Municipal continuar o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver, que permitiu libertar Barcelos e os barcelenses de uma sentença monstruosa e ruinosa resultante da judicialização do dossiê da água. Arrancar com a construção do fecho da circular urbana, obra que estava parada há décadas. Trabalhar no sentido dos barcelenses terem acesso a cuidados de saúde condignos e equiparados ao que de melhor se pratica em outros territórios, destacando-se os significativos passos dados para a construção do novo Hospital de Barcelos e de um novo Centro de Saúde. Desenvolver ou devolver o Rio Cábado aos barcelenses, com a construção da ecovia e dos passadiços. Dar aos barcelenses melhores condições de acesso às suas habitações e empresas, com a implementação do programa Novos Caminhos. Encarar os senhores presidentes de junta como verdadeiros parceiros estratégicos na gestão autárquica e no desenvolvimento do concelho. E permitiu ainda dar melhores condições aos barcelenses ao nível da prática desportiva, da educação, da cultura e da habitação. Mesmo quando caminhamos a passos largos para o final do atual mandato autárquico, cumprir Abril em Barcelos será o Executivo Municipal continuar a tomar as melhores decisões políticas e estratégicas no sentido de tornar Barcelos um concelho mais desenvolvido, mais próspero, mais solidário, tornando Barcelos um concelho melhor para se viver, trabalhar, investir, estudar e visitar, tendo sempre em mente um novo paradigma de Câmara Municipal aberta em favor de Barcelos, ao serviço dos barcelenses. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Barcelos, viva Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Última intervenção dos grupos municipais do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Martins. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e de Uniões de Freguesia, Senhoras e Senhores convidados, saúdo também todas e todos os representantes das várias instituições civis, militares e religiosas aqui presentes, representantes da comunicação social, e, naturalmente, saúdo de forma muito especial todas e todos os barcelenses. Há 51 anos, Portugal escolheu a liberdade e, com ela, o compromisso com a democracia, a justiça social e a esperança no futuro. Em 25 de abril de 1974, viviam-se as primeiras horas de liberdade, após um poder absoluto que, durante anos, impôs ao povo uma vida de miséria e coartou liberdades e garantias individuais e coletivas. Portugal emergia da noite e do silêncio e vivia a primeira liberdade, nas palavras de Sofia de Melo Breiner. E finalmente surgia em cada esquina um amigo, como canta o saudoso Zeca Afonso. Ano após ano, a cada 25 de abril,
Os portugueses fazem questão de celebrar os feitos dos capitães de Abril, que, sob a liderança de Salgueiro Maia, permitiram que Portugal virasse finalmente a página do obscurantismo e iniciasse a era da liberdade e da democracia. Liberdade essa que nos permite a todos, hoje, aqui, estar e livremente dar voz aos cidadãos que em nós confiaram a responsabilidade e a honra de os representar. Apesar de ser sempre insuficiente qualquer ato de agradecimento aos capitães de Abril por tudo aquilo que fizeram pelo país, os portugueses têm estado à altura dos valores de Abril. A mudança política, social e económica operada pela Revolução dos Cravos trouxe enormes desafios. Desde logo, a própria implementação do novo regime político livre e democrático. E a população demonstrou imediatamente a vontade de corresponder aos desafios, participando massivamente nas primeiras eleições livres e democráticas realizadas em 1975 e nos atos eleitorais seguintes. Como sabemos, e esta Casa deve sempre ser disso prova, uma das maiores conquistas de Abril é o poder local, como demonstra o facto de as eleições autárquicas serem, sucessivamente, as mais participadas da democracia portuguesa. Isto deve-se, compreensivelmente, à política de proximidade desenvolvida pelo poder local, que deve sempre cumprir uma ligação efetiva às pessoas, aos seus anseios e expectativas, mas também aos seus territórios, sendo dos políticos locais que os eleitores esperam respostas imediatas para o dia-a-dia. Esta confiança, reiteradamente demonstrada pelos eleitores nos partidos políticos e nos seus eleitos locais, deve ser uma honra para todos nós aqui presentes, mas também uma responsabilidade acrescida, por forma a não defraudarmos quem em nós confia para os representar e também porque só assim podemos evocar verdadeiramente os valores de Abril. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, hoje, 51 anos depois, honrar Abril passa também por combater movimentos populistas e extremistas, ou qualquer discurso de ódio e discriminação, que servem apenas para corroer a nossa democracia e a nossa civilidade. Honrar Abril significa governar a pensar exclusivamente no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento do território. Honrar Abril concretiza-se em desenhar e executar programas de habitação que permitam às famílias concretizar o direito constitucional de acesso a uma habitação digna. Honrar Abril é gerir e aplicar de forma eficiente, justa e equitativa os dinheiros públicos, sem despesismo injustificado ou clientelismos, não promovendo o endividamento desenfreado das instituições, designadamente em períodos eleitorais. Honrar Abril passa ainda por cada agente político, cada autarca, cada cidadão, poder exercer a sua atividade política e cívica de forma absolutamente livre de qualquer tentativa de condicionamento ou aliciamento. Minhas senhoras e meus senhores, o Partido Socialista orgulha-se de ser o partido do poder local, como demonstram o número de freguesias e municípios liderados por autarcas socialistas a nível nacional. O Partido Socialista orgulha-se de ser o partido que mais tem contribuído para a autonomia e dignificação do poder local, descentralizando competências e afetando os recursos necessários à boa gestão de políticas de proximidade. Em Barcelos, o Partido Socialista foi pioneiro desse modelo de gestão, elegendo as juntas de freguesia como parceiros privilegiados do desenvolvimento do concelho, conferindo-lhes uma autonomia financeira que nunca haviam tido, uma opção que é, hoje, um património político inalienável. Esse é o caminho a seguir, continuando o desenvolvimento do concelho e a sua coesão territorial e social, honrando, simultaneamente, os fundadores da nossa democracia e os valores de Abril. O Partido Socialista está e estará à altura dos valores de Abril, cumprindo a responsabilidade que os barcelenses exigem de todos os agentes políticos, não permitindo que alguma vez se tente cancelar, suspender ou adiar Abril. Por Portugal, por Barcelos e pelos barcelenses. Viva o 25 de Abril!
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários, caras e caros colegas vereadores, Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e de União de Freguesias, caros Presidentes e ex-presidentes das Assembleias Municipais e da Câmara Municipal, excelentíssimos convidados, representantes das diferentes instituições religiosas, militares e civis, caras e caros barcelenses, comunicação social. Encontramos-nos hoje aqui na casa de todos os barcelenses para assinalar a passagem de mais um ano de um aniversário da Revolução do 25 de Abril. Comemoramos os 51 anos da restauração da liberdade e da democracia, o início da construção de um Estado de Direito que viria a consagrar as liberdades fundamentais e a impulsionar profundas reformas estruturais no nosso país. Permitam-me, nesta sessão solene, evocar uma frase do Papa Francisco, proferida nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, em 2023. Disse na altura o saudoso Papa, recentemente falecido: substitui os medos pelos sonhos. Não sejais administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. Esta frase ressoa profundamente com os ideais e valores que estiveram na base da Revolução do 25 de Abril de 1974. Uma revolução que pôs fim a décadas de ditadura em Portugal e foi, precisamente, um grito de coragem contra o medo, um passo firme na direção da liberdade, da democracia e da justiça social. Durante o regime do Estado Novo, o medo era uma constante. Medo da censura, medo da repressão, medo de falar livremente. Os portugueses viviam sob um ambiente opressor, em que os sonhos individuais e coletivos eram silenciados. O 25 de Abril surgiu como um ponto de viragem, liderado por homens e mulheres que decidiram deixar de ser administradores do medo para se tornarem verdadeiros empreendedores de sonhos. Foi esse espírito de mudança, de acreditar num país melhor, mais justo e livre, que guiou os capitães de Abril e todo um povo que os seguiu. O sonho de uma sociedade mais solidária, com direitos humanos respeitados, liberdade de expressão e igualdade de oportunidades, tornou-se possível porque houve quem ousasse sonhar e agir. Hoje, ao evocarmos esta frase do Papa Francisco, somos chamados a manter viva essa herança. Que cada nova geração de portugueses tenha a coragem de sonhar mais alto, de lutar por uma sociedade melhor e de nunca voltar a viver sob o jugo do medo. Que o espírito 25 de Abril continue a inspirar-nos e a construir um futuro de esperança, liberdade e dignidade para todos. Todavia, minhas senhoras e meus senhores, não se pense que a liberdade é um dado adquirido. Pelo contrário, os desafios à democracia persistem e o aumento dos populismos e radicalismos são bem prova dessa realidade. A crescente judicialização da política e o seu aproveitamento por parte de movimentos extremistas e por taticismos eleitorais influenciam e condicionam fortemente o debate público, contribuindo para minar a confiança do povo nas instituições democráticas. Evidentemente que não defendemos nem queremos um regime de exceção para a classe política. Longe disso. Mas alertamos para discursos judicialistas que aumentam e alimentam agendas radicais que, a vingarem, nos levariam ao retrocesso civilizacional e ao obscurantismo ditatorial. Disto isto, e porque esta é a última comemoração do 25 de Abril do atual mandato, já que temos eleições autárquicas dentro de aproximadamente 5 meses, aproveito este momento em que celebramos o Dia da Liberdade para celebrar também o poder local, fazendo um resumo do trabalho que temos desenvolvido desde que, em finais de 2021, o atual Executivo tomou posse. Pensamos positivo, sonhamos fazer, agimos com ambição e concretizamos com dinamismo, realismo e ousadia.
Foi assim nos diversos setores da atividade municipal. Tentando não ser demasiado exaustivo, vou dar alguns exemplos do que realizamos em cada um desses setores. Na área das obras públicas, as vias rodoviárias têm merecido uma atenção especial, tanto na concretização de obra como na projeção do futuro. Relembro a pavimentação da estrada 505 Barcelinhos-Carvalhas, o fecho da circular urbana, que deverá ficar concluído em finais de agosto, e a execução do programa Novos Caminhos, que permitiu a pavimentação de centenas de vias em terra batida em todas as freguesias do concelho. Trata-se de um programa de tal forma importante que terá o seu desenvolvimento em 2025, assim como nos anos seguintes. Mas a verdadeira revolução da rede viária será a concretização do programa de recuperação das estradas do concelho, para o qual já aprovamos a realização do respectivo concurso público e que permitirá a requalificação de 90 km de vias municipais. Junte-se a isto as futuras variantes urbanas e estaremos a falar de investimentos nesta área que ultrapassam os 30 milhões de euros. As obras municipais refletem-se também no setor da educação. Investimos na modernização das nossas escolas, com a implementação de diversos programas educativos e a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos. Simultaneamente, introduzimos melhorias no parque escolar, garantindo que as nossas crianças tenham acesso a equipamentos que permitam uma educação de qualidade. Depois de termos retirado as coberturas de ambiente, também requalificamos espaços de recreio e parques infantis, estando agora em fase de concurso as obras de requalificação energética dos edifícios escolares. Com financiamento do PRR, está para breve o arranque da empreitada de requalificação e ampliação da Escola Secundária de Barcelinhos. Além disso, o município apresentou candidaturas para a requalificação de outras escolas, como a Escola Básica Secundária Valdeste, a Escola EB23 Gonçalo Nunes e a Escola Básica Secundária de Valde Tamel, aguardando aprovação para os respectivos projetos. Também na área da saúde há obra feita. Abrimos a nova extensão de Sequiade e em breve abrirá a extensão de saúde de Fragoso. Mas neste setor também estamos a assegurar o futuro. Muito brevemente avançará a construção de um novo centro de saúde nas instalações do velhinho Campo Adelino Ribeiro Novo. De igual modo, temos concursos a decorrer para a requalificação de mais 4 extensões de saúde. Investimentos que proporcionarão melhores serviços e, consequentemente, mais qualidade de vida para os barcelenses. Entretanto, criamos todas as condições para que avance o novo Centro Hospitalar de Barcelos, obra que agora só depende da vontade do próximo Governo de Portugal. Mas o trabalho que desenvolvemos vai muito além da obra física. Nos últimos 3 anos, a Câmara Municipal de Barcelos tem promovido uma agenda cultural vibrante, de onde se destacam eventos que suportam valor à cidade e ao nosso concelho. Falo das Festas das Cruzes, recentemente inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, da Feira do Livro, que se consolidou como um evento cultural de referência, ou ainda da Magia do Natal, cuja programação e iluminações colocaram Barcelos como destino de centenas de milhares de pessoas. Além disso, a Câmara tem investido em festivais de música e teatro que atraem artistas renomados e promovem a nossa oferta cultural, contando com uma adesão entusiástica dos nossos jovens. No que diz respeito à mobilidade, a melhoria urbana foi e continua a ser uma das nossas grandes prioridades. Inauguramos a ciclovia e melhoramos a rede de transportes públicos, tornando Barcelos mais acessível e sustentável. Exemplo disso é o sistema de bicicletas partilhadas, Tuba Bike, e o reforço das linhas e do número de carreiras nos Tuba urbanos e nos Tuba municipais. E o futuro passa também pelo setor da habitação. No âmbito do programa Primeiro Direito, o município assinou o acordo de colaboração com o IRU, no montante de aproximadamente 33 milhões de euros, tendo já promovido uma oferta pública de aquisição para a compra de habitações, estando já em fase de construção 36 habitações e a decorrer uma segunda oferta pública de aquisição. Na ação social, aprofundamos todos os programas existentes e implementamos novos projetos, entre os quais o Cheque Bebé e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
Pela primeira vez na história do nosso concelho, o município promoveu a construção de creches, a da Várzea, que abrirá em setembro, e a de Fonte Coberta, que iniciará muito em breve. Realce também para o Plano Municipal da Igualdade e Não Discriminação, para o Barcelos Mais Voluntário e para a implementação do balcão migrante. No que respeita à área da natureza e ambiente, apostamos na sensibilização para a preservação do meio ambiente e na promoção de práticas ecológicas, principalmente junto dos mais jovens, pois é aí que se consegue mais rapidamente a mudança de mentalidades. Em termos físicos, destaco a requalificação da zona ribeirinha do nosso Rio Cávado, não só pelos projetos que estão em elaboração no âmbito do Master Plan, mas pela concretização das obras de ecovia e dos passadiços que mudam radicalmente a forma como os barcelenses interagem com o nosso rio. Destaco ainda a conclusão da primeira fase do canil municipal e a execução da segunda fase, que vai triplicar a capacidade do nosso centro de recolha de animais. Finalmente, não posso deixar de realçar a excelente relação que a Câmara Municipal tem com as juntas de freguesia. O nosso trabalho conjunto tem sido fundamental para suprir as lacunas existentes e para concretizar projetos com impacto na vida das populações. Já dei o exemplo dos novos caminhos, mas essa ampla colaboração estende-se a diversos outros domínios. Assim, continuaremos a apoiar as suas iniciativas, garantindo que a voz de todas as freguesias seja ouvida e respeitada. Em conclusão, até porque já vai longa esta minha intervenção, quero sublinhar que os projetos e obras realizados desde 2022 refletem o nosso compromisso com o desenvolvimento de Barcelos e o bem-estar dos seus cidadãos. Reitero que o caminho se faz caminhando e que juntos continuaremos para que o futuro seja mais próspero e sustentável para o nosso concelho. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Barcelos, viva Portugal. Última intervenção da sessão do Presidente da Assembleia Municipal. Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, senhor Pró-Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, senhor Presidente da Unidade Local de Saúde de Barcelos e Esposende, senhor Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Barcelos, anteriores Presidentes da Assembleia e Câmara Municipal de Barcelos, senhores membros da Comissão Executiva das Comemorações do 25 de Abril, senhor Comandante da GNR, senhores Presidentes e Comandantes dos Bombeiros de Barcelos, Barcelinhos e Via Todos, senhores representantes das múltiplas entidades associativas concelhias, senhores familiares dos antigos presidentes da Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Comissões Administrativas, senhoras e senhores convidados, barcelenses presentes neste auditório ou que nos acompanham pela internet. Estamos aqui reunidos para comemorar o 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 marca o fim de uma ditadura de 48 anos em Portugal e o início da democracia. É conhecido mundialmente como a Revolução dos Cravos, tendo sido uma ruptura essencialmente pacífica que devolveu ao povo os direitos e liberdades fundamentais. Com ela acabaram a censura, a polícia política e as guerras coloniais, passando a existir eleições livres, liberdade de expressão e acesso à educação e à saúde. Para todos nós, é um símbolo de liberdade, justiça social e esperança para o futuro. Neste momento das comemorações, é sempre obrigatório saudar todos os lutadores pela liberdade, com realce para os militares de Abril, pela madrugada de esperança que proporcionaram ao povo português. Entre eles, destaco o nosso forriel Manuel Correia da Silva, herói barcelense, que comandou a Chaimite Bula,
que, não podendo hoje estar aqui conosco, pediu-me para transmitir um abraço de liberdade para todos os presentes. Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados, passa hoje um ano sobre o início das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Durante este tempo, Barcelos organizou o mais notável programa realizado no país. Os eventos que aqui decorreram envolveram os partidos políticos, os cidadãos independentes, os movimentos associativos, os estabelecimentos de ensino, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Nesse terror de iniciativas ressalta, acima de tudo, o exercício de memória e o sentimento democrático daí resultante. As novas gerações vivenciaram a democracia pluralista e o respeito pela diferença, participando ativamente na grande maioria das realizações. No primeiro ano após o 25 de Abril, viveu-se Abril. Neste último ano, revivemos Abril. Se há um ano, neste auditório, celebramos os 50 anos do 25 de Abril, hoje, além de comemorarmos mais um aniversário desta data, festejamos também os 50 anos das primeiras eleições livres. Estas históricas eleições ocorreram num período conturbado, próprio das fases pró-revolucionárias, com avanços e recuos, receios e esperanças. Apesar disso, prevaleceu o bom senso democrático, de forma que se conseguiram organizar as primeiras eleições em liberdade depois do 25 de Abril. Ir à realidade daquele tempo não é despropositado para avaliar a dimensão dos seus protagonistas. Em 1975, não havia cadernos eleitorais, não havia leis eleitorais democráticas, não haviam órgãos autárquicos ou da administração, estribados na vontade popular. O edifício democrático estava a construir-se, sem telemóveis, com pouquíssimos telefones, sem computadores, sem a internet, sem caminhos pavimentados, sem eletricidade em muitas casas. Mas a história aconteceu e houve gente sábia que conseguiu organizar e realizar as eleições há 50 anos. Pela primeira vez, todos os cidadãos com mais de 18 anos puderam votar, homens e mulheres, sem censura nem repressão. Mais de 91% da população portuguesa participou no sufrágio, mostrando um forte desejo pela democracia. Concorreram 14 partidos políticos e votaram quase 6 milhões de portugueses. À frente ficou o Partido Socialista, com 37% dos votos, seguido do PSD, ao tempo PPD-PSD, com 26% dos votos. O Partido Comunista Português teve 12% e o Centro Democrático Social 7%. Destaque também para o MDP, com 4% dos votos, e a UDP, com 0,61%, elegeu também um deputado para a Assembleia da República. Para a Assembleia Constituinte, ao tempo, tinha 250 deputados. Foram eleitos 230 homens e 20 mulheres. Os resultados em Barcelos foram um pouco diferentes dos nacionais. O PSD venceu com 51% dos votos, seguiram-se o PS com 20%, o CDS com 15%, o Partido Comunista com 3% e a UDP com 1%. Barcelos elegeu 3 deputados à Assembleia Constituinte, o Dr. João Machado, do PPD-PSD, e do Partido Socialista, o Dr. Adelino Andrade e José Alves. Relembrar os 50 anos destas eleições é um ato de cidadania, pois elas são um marco fundamental no início da vida democrática em Portugal, garantindo direitos e o fim da ditadura. As eleições de 75 abriram portas à Constituição de 1976 e ao poder local democrático, que se consolida com as primeiras eleições para o município e as freguesias realizadas em 12 de dezembro de 1976. Como já defendi, será importante que aqui no município se prepare com dignamente a celebração do 50º das primeiras eleições autárquicas, podendo organizar-se, entre outras iniciativas, um grande congresso do poder local, naquele que é o concelho com mais autarcas do país, 785, conferências nos estabelecimentos de ensino concelhios,
para que os jovens vivenciem as regras e o funcionamento dos órgãos autárquicos. Assembleias municipais descentralizadas ao longo do nosso vasto concelho. Iniciativas destas serão relevantes para valorizar o poder local, permitir uma cada vez maior capacitação dos seus titulares e aproximar eleitos e eleitores. Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados, valorizar a democracia local tem sido um desígnio de todos os autarcas que se encontram nesta sala. Neste que é o 13º mandato autárquico, os órgãos instituídos funcionaram em perfeita regularidade. Neste mandato, as assembleias de freguesia já reuniram ao todo no concelho mais de 1000 vezes. Sempre que acontecem as reuniões da Assembleia de Freguesia ordinárias no nosso concelho, participam mais de 700 autarcas na globalidade das freguesias. Este mandato já houve mais de 2600 reuniões das juntas de freguesia, em todo o concelho, o que revela a organização e apego democrático dos presidentes de junta à sua população. Estes relançaram os investimentos nos seus territórios e concretizaram obras não só voltadas para as infraestruturas, mas também para o apoio social, o desporto, o ambiente e a cultura. O trabalho dos presidentes de junta, que são membros desta Assembleia, e a sua generosidade merecem a gratidão dos barcelenses pelo serviço de proximidade que prestam às populações. Quanto à Câmara Municipal, neste mandato, já realizou mais de uma centena de reuniões, num exercício democrático de responsabilidade própria do órgão executivo. Nesta Assembleia, temos acompanhado e fiscalizado a atividade da Câmara, podendo-se constatar que, sob a presidência do Dr. Mário Constantino Lopes, a Câmara avançou e concretizou projetos muito esperados pelos barcelenses. Resolveu o problema da água, apresentando uma solução que mereceu a aprovação de 77% desta Assembleia. Foi eficaz para conseguir que o Governo integrasse no Orçamento de Estado o novo Hospital para Barcelos. Concretizou o processo de aquisição de terrenos para a construção desse mesmo hospital. Fez vencer a candidatura de Barcelos como capital mundial de saúde mental. Inaugurou a Ecovia e os passadiços no Rio Cávado. Tem em concretização a variante Santa Eugénia. Desenvolveu uma política única de apoio a todas as freguesias do concelho, que tem sido aprovada unanimemente nesta Assembleia. A concretização destas obras pela Câmara corresponde a antigas aspirações dos barcelenses, esperando estes que o Presidente da Câmara continue com esse seu dinamismo e a sua forma de ser, aberta a todos os agentes políticos, independentemente das suas cores partidárias. Quanto à Assembleia Municipal, esta também desenvolveu o seu trabalho de forma aturada. Neste mandato, já realizamos 36 reuniões da Assembleia Municipal, onde decorreram debates democráticos, com mais de 800 intervenções dos senhores deputados. Estes debates culminaram em cerca de 400 votações que já realizamos até hoje. Tudo isto ocorre num regime de normalidade, sem sobressaltos, mas que exigiu uma preparação cuidada. Logo no início, procedemos a uma revisão profunda do regimento da Assembleia, de forma a torná-la mais criteriosa em termos de funcionamento. Também se consagraram grelhas de tempos para regrar as intervenções, que passaram a ser paritárias para todos os grupos municipais. Aprovaram-se 3 comissões especializadas que acompanham de forma permanente o setor da saúde, as dificuldades de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e os efeitos ao nível dos maus cheiros provocados pelo aterro sanitário de Paradela. Promoveu-se a acessibilidade dos munícipes aos deputados municipais, através da criação de site próprio e da disponibilização por parte de todos os senhores deputados do seu endereço eletrónico. A transparência tem sido outra das marcas que temos incutido, ao disponibilizar no site todas as atas da Assembleia
e toda a documentação de suporte em tempo real às deliberações que tomamos. Foi por isso motivo honroso para todos os deputados, para os líderes municipais que aqui desempenham um papel vital, o primeiro Prémio Nacional de Boas Práticas com que a Assembleia Municipal de Barcelos foi distinguida. Esta foi uma vitória que engrandece Barcelos, que apesar de ser a maior Assembleia Municipal do país, passará de 123 para 131 deputados municipais, aprovámos aqui mesmo a desagregação de novas freguesias também, funciona com elevação no estrito cumprimento do princípio da legalidade democrática e da ética republicana, que a voz de todos pode ser e deve ser sempre escutada. Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados, senhores autarcas, antigos autarcas e seus familiares. Como referi ao longo destes anos, a celebração do 25 de Abril é sempre um processo inacabado. Como também referi, foi grandioso o programa que este ano concretizamos em Barcelos. Entre as propostas aprovadas pela Comissão Executiva das comemorações do 25 de Abril, que aproveito para saudar, estava a publicação de um livro sobre a Casa da Democracia Local, contamos lançar brevemente, e a fixação dos retratos dos presidentes dos órgãos municipais nos espaços do Conselho. Com este ato, pretende o município homenagear todos os titulares que têm exercido funções desde o 25 de Abril até ao presente. É para esse momento de memória que convidamos todos a associarem-se ao descerramento dos retratos, executados pelo pintor barcelense Américo, que se encontra entre nós, a quem saúdo pela qualidade das obras concretizadas durante largos meses de trabalho. As pinturas ficarão afixadas em 2 lugares distintos. Os presidentes da Assembleia Municipal, neste mesmo auditório, sobre a minha direita, e os presidentes das comissões administrativas e presidentes de Câmara Municipal eleitos, na escadaria de honra dos espaços do Conselho. Começando por esse local, portanto, pela escadaria de honra, lá encontraremos primeiramente os 3 presidentes das comissões administrativas da Câmara Municipal. A relembrar, o Dr. José António Faria Torres, que presidiu a primeira comissão administrativa. Era um médico distinto deste Conselho, vindo da oposição democrática e com origem na Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, CEUD. Foi quem teve de enfrentar toda a situação no imediato pós-revolucionário e de promover, por exemplo, a nomeação das comissões administrativas das freguesias, processo complicadíssimo. Em 1 de abril de 1975, sucedeu-lhe o bancário Aníbal Carvalho Araújo, com ligação ao Movimento Democrático Português, Comissão Democrática Eleitoral, vulgo MDP-CDE. Este barcelense mandou fazer um inventário financeiro das contas municipais e acabou a sua prestação com um superávit. O último presidente da Comissão Administrativa foi o Dr. António Barbosa Gonçalves da Seara, ligado ao Partido Social Democrata, que preparou as primeiras eleições legislativas e autárquicas. Mais tarde, foi vereador por diversas vezes, tendo liderado o Executivo Municipal em substituição do Dr. Fernando Ribeiro dos Reis, quando este exerceu o mandato de deputado europeu em 1999. No que respeita aos presidentes de Câmara eleitos, temos o Dr. João Batista Machado, advogado, foi o primeiro presidente da Câmara eleito em democracia. No seu primeiro mandato, teve de tratar do saneamento, abastecimento de água e pavimentação das ruas da cidade. 6 anos mais tarde, em 1986, regressa à presidência da Câmara e, nesse período, é inaugurada a nova ponte da cidade e procede à recuperação financeira do município. Entre 1980 e 1986, o bancário João Manuel da Rocha Guimarães Casanova torna-se, com 33 anos, o mais jovem presidente da Câmara Municipal de Barcelos.
A iluminação pública foi uma das suas preocupações, que na cidade era pouca e que no concelho quase inexistente. Em 1990, Barcelos elege para presidente o Dr. Fernando Ribeiro dos Reis. Médico de profissão, exerce funções durante 19 anos. A recuperação dos ados das igrejas, o estádio municipal e a recuperação dos espaços do concelho e centro histórico são alguns dos destaques dos seus mandatos. Num passado mais recente, em 2009, o empresário barcelense Miguel Costa Gomes, deputado desta Assembleia, passa a ocupar a presidência da Câmara Municipal de Barcelos. Este líder do mundo associativo projeta as ciclovias, intervindo na mobilidade urbana e dinamiza os orçamentos participativos. Em 2021, a cadeira presidencial vem a ser ocupada pelo atual líder, o advogado Dr. Mário Constantino Lopes. No seu mandato, destaca-se a resolução do problema da concessão de água, a concretização da ligação dos barcelenses ao Rio Cávado, a aposta nos setores habitacional, social e educativo e a melhoria das acessibilidades nas freguesias, olhando para o concelho como um todo. Feita esta viagem pelos presidentes da Câmara, que se encontram na escadaria de honra, conforme eu referi, voltamos agora para os presidentes da Assembleia Municipal que se encontram neste auditório. O primeiro presidente da Assembleia Municipal de Barcelos foi o Dr. Vasco Valentim Batista Carvalho. Este advogado barcelense foi um dos construtores da democracia deste concelho, liderando uma Assembleia que não era tarefa fácil, pois estávamos ainda nos alvores das práticas deliberativas democráticas. Sucedeu-lhe o causídico barcelense, o Dr. Celso Manuel Sousa Lima Torres, um dos 5 advogados que já presidiu esta Assembleia Municipal. O Dr. Vasco Carvalho regressou à presidência da Assembleia entre 1983 e 1990, vindo a suceder-lhe o engenheiro António Sérgio Barbosa de Azevedo, que também exerceu funções de deputado à Assembleia da República. O quarto presidente da Assembleia Municipal de Barcelos foi o professor Valdemar Rodrigues Araújo, num tempo em que as Assembleias Municipais reuniam ainda na sala de imprensa do Pavilhão Municipal de Barcelos. Entre 1994 e 2013, presidiu a Assembleia Municipal de Barcelos o Dr. José da Costa Araújo, sendo na presidência deste advogado que a Assembleia passou a funcionar neste auditório. Em 2013, os deputados municipais elegeram para presidente o Dr. Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto, economista e distinto empresário barcelense que conduziu os destinos desta Assembleia durante um mandato. Sucedeu-lhe o Dr. Horácio Rodrigues de Oliveira Barra, com funções entre 2017 e 2021. O agora vereador é também advogado e teve a missão de conduzir os trabalhos no período da pandemia da Covid-19. Em 2021, eu próprio fui eleito pelos senhores deputados para o exercício da presidência desta Assembleia, tendo procurado, com a colaboração de todos, que este órgão deliberativo se alicerce em maturidade democrática e que os trabalhos decorram com retidão, justiça, equilíbrio e transparência. Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados, senhores autarcas, antigos autarcas e seus familiares, por ser adequado por parte do Presidente da Assembleia Municipal e correspondendo a uma vontade do Sr. Presidente da Câmara, foi uma honra relembrar todos os titulares dos órgãos municipais desde o 25 de Abril. O ato de hoje é uma homenagem para todos aqueles que já exerceram essas funções, que pelo seu arrojo e pela vontade popular mudaram o rumo da história deste concelho. Para todos eles, para os seus familiares, fica, em nome da Assembleia Municipal de Barcelos,
da Câmara Municipal de Barcelos, com a permissão do Sr. Presidente da Câmara. E, sendo nós representantes do povo, em nome de todos os barcelenses, fica, como disse, uma palavra de profunda gratidão pelo serviço público prestado. Por isso pedia ao Dr. António Seara, ao engenheiro Sérgio Azevedo, ao Dr. Costa Araújo, ao Dr. Duarte Nuno Pinto, ao Dr. Horácio Barra, aos familiares dos restantes presidentes de Câmara e Assembleia Municipal, pedia que se levantassem e que os presentes me acompanhassem numa salva de palmas de homenagem. Formalmente agradeço a todos, declaro encerrada a sessão solene e iríamos passar à segunda parte, que é o descerramento das pinturas alusivas aos anteriores presidentes, da forma que expliquei, e pedia que será da seguinte forma: eu e o Sr. Presidente da Câmara iremos ali, junto com os familiares, e começaremos, por ordem cronológica, a fazer o descerramento aqui no auditório. De seguida, iremos à escadaria de honra da Câmara Municipal para os seus presidentes das Comissões Administrativas e presidentes de Câmara. Pedia a todos que quisessem acompanhar esta cerimónia, será uma honra contar com a presença de todos. Muito obrigado pela atenção e muito boa tarde.